Porque quando a temperatura cai, aumentam os casos de resfriados e gripes. Será que aumenta mais a quantidade de vírus e bactérias no ar? Realmente, o frio favorece as bactérias, os vírus, elas sobrevivem mais. Mas a grande causa do aumento de pessoas gripadas e resfriadas é a mudança no estilo de vida. Vamos falar sobre isso? Quando a temperatura cai, realmente os vírus elas sobrevivem por mais tempo. Mas a grande causa das pessoas terem mais gripe e mais resfriado são as mudanças nas atitudes do dia a dia. Por exemplo, quando o tempo fica mais frio, as pessoas bebem menos água, ficam desidratadas. E com o frio, as vias aéreas ficam ressecadas. Isso favorece a entrada dos vírus nos tecidos e a dificuldade das células do sistema imune vir combater esses vírus. E também temos o grande problema. No frio, as pessoas se aglomeram em ambientes fechados. Quando então o ambiente está fechado, o vírus vai estar circulando dentro daquele meio. Diferentemente quando você está andando de ônibus coletivo, por exemplo, com as janelas todas abertas. Isso favorece então a contaminação, que seja do vírus influenza, que é o causador do H1N1, ou seja, da gripe, ou o rinovírus, por exemplo, que pode causar o resfriado, o resfriadinho. Não é isso? Mas vamos supor que você esteja contaminado com a gripe e participe de uma reunião num ambiente fechado com seus colegas de trabalho. E no dia seguinte, uma parte dessas pessoas que participou da reunião também vai estar com os mesmos sintomas que você tem, com tosse, com febre, com dores pelo corpo, com coriza. E outras pessoas que também estavam no mesmo ambiente não sentem nada disso. Porque tem pessoas que se contaminam mais fácil e tem pessoas que não se contaminam. E mesmo aquelas pessoas que se contaminam têm consequências diferentes, têm sintomas diferentes. Por que isso? A severidade de uma doença depende da resistência do hospedeiro, ou seja, depende de como está o seu sistema imune. E como será que está o seu sistema imune? Muito importante para que o seu sistema imune esteja funcionando muito bem, primeira coisa é ver como é que está a sua temperatura, a temperatura corporal. E o ideal é que ela esteja entre 36,6,7,8 Celsius. Se estiver nessa temperatura, o seu corpo vai estar ótimo, funcionando muito bem. Mas se ela estiver com temperatura abaixo ou hipotermia, isso vai trazer graves problemas. Porque quando a temperatura do seu corpo cai, as enzimas que são responsáveis por toda a reação bioquímica do seu corpo, elas não conseguem trabalhar se a temperatura do seu corpo não estiver em níveis ideais. Da mesma forma, os micro-organismos que trabalham no seu corpo, principalmente na microbiota, elas também não trabalham bem quando a temperatura do corpo não está numa temperatura adequada. Portanto, verifique como está, por exemplo, a sua tireoide, que é a principal causa da hipotermia. Veja os índices do TSH, do T4, T3 livre e também da ferritina, que quando você tem esses fatores em déficit, com certeza você está com hipotireoidismo. Então, o que fazer para que o seu sistema imune esteja sempre tinindo, capacitado para que mesmo que você esteja próximo às pessoas contaminadas por gripe, resfriado, você também não fique contaminado. Então, vou falar para vocês 3 fatores mais importantes para o seu sistema imune. Existem, obviamente, muitos outros fatores, mas vou falar dos 3 pilares do sistema imune. A primeira é a sua microbiota intestinal, que é responsável por mais de 70% do nosso sistema imune. E o segundo é os níveis ideais da vitamina D3. E em terceiro lugar, o consumo de um polissacarídeo chamado beta-glucanas. Essa microbiota intestinal quer dizer, dentro do seu intestino nós temos aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos, que têm benéficas, as maléficas e as oportunistas. Mas o mais importante é que elas estejam em equilíbrio. O problema é que o nosso dia a dia, com uma alimentação errada, desbalanceada, de aditivos, de toxinas, de contaminações, de medicamentos,
elas influem nesse equilíbrio e geralmente as pessoas têm disbiose. E quando a pessoa está em disbiose, ou seja, em desequilíbrio da microbiota, a sua imunidade, o seu sistema imunológico fica deficiente. Então nós temos que equilibrar, né, a nossa microbiota, recuperar da desbiose. E para isso, existem muitos alimentos importantes, assim como o ômega 3, a glutamina, o caldo de osso, né? Os probióticos, os prebióticos. E muito importante, alimentos fermentados. Variedade de vegetais e fermentados é a base para que você possa ter o equilíbrio dos micro-organismos no seu intestino, ou seja, não tem disbiose. O segundo pilar é a vitamina D3, que você pode produzir no seu organismo tomando sol, recebendo os ultravioleta B, que tem a maior intensidade, lá pelas 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, com seu corpo 70%, 80% nu, sem protetor solar. Esse sai ultravioleta B vai pegar o seu colesterol e vai transformar em vitamina D3. Essa vitamina D3 é considerado uma vacina que nosso corpo produz. Nós temos um laboratório que produz essa vacina, que é a vitamina D3. Essa vitamina D3, ela tem muitas funções. Fortalece os nossos ossos, evita o raquitismo, controla diabetes, controla a obesidade, controla a pressão arterial e as funções cardíacas. Incontinência urinária pode ser deficiência de vitamina D3, principalmente nas mulheres. Evita doenças autoimunes e ativa o sistema imune, porque ela ativa as catelecidinas e as beta-defensinas, que tem um largo espectro, que combate vírus, bactérias, fungos, parasitas. Vitamina D3 para o sistema imune, fundamental. E o terceiro pilar são as beta-glucanas, são os polissacarídeos que ativam o teu sistema imune, que os orientais adquirem consumindo cogumelos, e os ocidentais adquirem essas beta-glucanas consumindo leveduras. Dentre aquelas substâncias consideradas imunomoduladores, ou seja, aquelas que ajudam a manter o seu sistema imune funcionando bem, entre todos, as beta-glucanas é que se destacaram por aumentar muito rapidamente as células do sistema imune, por exemplo, os macrófagos, os natural killers, os linfócitos e assim por diante. Então elas aumentam soldados para o nosso corpo. E quando você consome essas beta-glucanas, elas são rapidamente absorvidas e partículas dessas beta-glucanas, elas se unem às células do sistema imune. E quando essa célula do sistema imune recebe partículas dessas beta-glucanas, então elas não só aumentam a quantidade de soldados, mas elas deixam em alerta. Ou seja, melhora a quimiotaxia. O que é quimiotaxia? Quimiotaxia é a necessidade e a velocidade com que uma célula do sistema imune que está aqui na tua cabeça, se ocorrer alguma invasão, contaminação, uma infecção lá na ponta do teu pé, essas células do sistema imune que estão aqui em cima, eles vão rapidamente lá para o sítio da infecção. Ou seja, eles estão em alerta, então rapidamente eles se dirigem ao local do problema. Quando você não tem essa beta-glucana, então o fato dessa célula do sistema imune chegar ao sítio da infecção, ela pode demorar muito tempo. E aquilo que nós sempre falamos, qualquer tipo de problema de saúde, quando você ataca no início do problema, é muito mais fácil de resolver. É como se você estivesse no alto do morro, ao lado de uma pedra que pesa 1 tonelada. Quando ela começa a rolar, se você está do lado, você consegue segurar ela. Mas se você estiver 20 metros abaixo de onde a pedra começa a rolar, você não consegue mais segurar ela. Ela passa por cima. E é isso que acontece muitas vezes com as doenças do nosso corpo. Quando está no início, é muito fácil controlar, mas depois já é muito mais complicado. Então as beta-glucanas, elas podem ajudar a controlar no início do problema. Portanto, procure consumir cogumelos que têm beta-glucanas, cogumelos do tipo Agaricus blazei, né? Ou qualquer tipo de leveduras. Você tendo esse consumo diário, com certeza vai manter ativo o seu sistema imune. Segundo o Centro de Pesquisas de Beta-Glucanas, eles recomendam o consumo de 2 mg de beta-glucana por cada quilo do seu peso. Se você tiver 60 quilos,
o ideal é consumir pelo menos 120 mg de beta-glucanas por dia. No caso das leveduras, você tem que consumir algumas colheres por dia. E dependendo do tipo de cogumelo, se for em forma de cápsulas, bastante cápsulas também. Mas você consumindo esse tipo de alimento, com certeza estará adquirindo as beta-glucanas. Se você quiser facilidade, um meio mais fácil de adquirir essas beta-glucanas, existe a solução criada pela biotecnologia. A biotecnologia, o que ele fez? Ele pegou as leveduras e seleciona, retira somente as beta-glucanas que está na capa da levedura. E consegue retirar apenas as beta-glucanas e fazer as cápsulas. E por isso hoje existem suplementos de beta-glucanas concentrada. Por exemplo, o beta-glucana 250, ou seja, é apenas uma cápsula, você vai encontrar 250 miligramas, ou seja, basta apenas uma cápsula para você manter o seu sistema imune ativo, não é? Então é uma forma muito mais fácil de você conseguir manter o seu sistema imune ativo e prevenir contra qualquer tipo de infecções e se proteger neste inverno. Mais informações? Entre no nosso site e procure se proteger deste frio.